Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Matheus Conceição e no vídeo de hoje vamos falar mais uma vez sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Um dia cheio de informações e nesse vídeo eu quero trazer a verdade para vocês. Tudo o que você precisa saber sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Serão mais 4 parcelas, irá até dezembro, será de R$200, de R$600. Nesse vídeo eu vou trazer informações importantes para vocês e as últimas atualizações sobre esse assunto. E também irei trazer uma fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, acerca da prorrogação do auxílio emergencial. Eu já havia trazido aqui no canal o que pensa o Rodrigo Maia sobre o assunto, o que pensa o presidente Jair Bolsonaro, e agora eu vou trazer uma informação atualizada para vocês de hoje sobre o que disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas antes eu conto com a sua ajuda, me dê aquela força de todos os dias deixando o like aí no vídeo. Se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito e eu volto a fazer essa pergunta. Eu tenho feito um filtro aqui no meu canal do que as pessoas têm preferido, se tem preferido o Renda Brasil, o auxílio emergencial, qual o valor que ela entende aí razoável para a manutenção das famílias até o encerramento aí da calamidade pública do nosso país com relação ao valor do auxílio emergencial, se é 200, 300, 500, 600, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, beleza? Gente, nesse vídeo eu quero esclarecer algumas coisas para vocês. Muito tem se falado, inclusive eu tenho falado muito sobre o auxílio emergencial até 31 de dezembro. E você precisa entender o porquê e como que está essa situação e o que de fato, na realidade, pode acontecer. Muito bem, muitos estão recebendo nesse mês, vão receber nesse mês a 5ª parcela do auxílio emergencial. Os beneficiários do Bolsa Família recebem todos a 5ª parcela ainda nesse mês, até o dia 31 de agosto, e alguns beneficiários do auxílio emergencial que não fazem parte do programa Família também estarão recebendo a 5ª parcela. E por que tem se discutido a questão do auxílio emergencial até 31 de dezembro? Porque nós temos um decreto de número 6, que prevê o estado de calamidade pública do nosso país até o dia 31 de dezembro. Vou falar algo aqui para vocês que é a minha opinião já, tá? Mas eu quero saber a sua opinião. Vocês acreditam que, de fato, na realidade, vai ser prorrogado o auxílio emergencial até dezembro? E se isso acontecer, o que vai significar? Pessoal, se o auxílio emergencial for prorrogado até 31 de dezembro, significa que todos irão receber mais 4 parcelas do auxílio emergencial. Ou seja, setembro, outubro, novembro e dezembro, beleza? E aí está aquela discussão, vai ser 200 ou 600 reais? Se for 600 reais, basta o Bolsonaro assinar o decreto prorrogando o auxílio emergencial mais uma vez. Se o governo insistir em 200 reais, deve enviar uma proposta para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional vai analisar, ok? Ele pode manter de fato os 200 reais, pode subir para 400, para 500, ou pode manter aí 600, vetar, enfim, pode vetar não aprovar, né? O valor de 200 reais, tudo pode acontecer, gente, tudo pode acontecer. Agora o que eu quero que você entenda é o seguinte, que não significa que o auxílio emergencial vai ser prorrogado até 31 de dezembro de uma vez. Essa é a verdade que você precisa saber. Por quê? Porque o governo, pessoal, está aí estudando e já colocando em discussão a questão do Renda Brasil. E isso já é uma realidade. Isso porque hoje o ministro Paulo Guedes, em uma comissão mista onde foi discutida a questão da reforma tributária, foi falada sobre o Renda Brasil. Por quê? Porque o Renda Brasil tem como objetivo unificar benefícios sociais e o dinheiro que iria bancar essa questão do Renda Brasil seria através de uma reforma tributária, mudança nos impostos, enfim, não vai dar tempo disso acontecer até a implantação do Renda Brasil. Então nós não sabemos quanto tempo vai demorar esse estudo do governo com relação ao Renda Brasil. Então, eu vou dar agora, pessoal, a minha opinião com relação a esse assunto. Se você me permitir dar a minha opinião, deixa um like aqui no vídeo, deixa os seus comentários aqui. Matheus, pode dar sua opinião, não tem problema que eu falo aqui, beleza? Caso contrário, eu peço perdão, mas eu quero utilizar esse espaço aqui para eu falar. Gente, olha, eu acredito que o auxílio emergencial vai ser prorrogado sim, ok? Essa é a minha opinião. Por mais quanto tempo? Até dezembro de uma vez? Eu não acredito. Eu acredito que mais 2 parcelas. De qual valor, Matheus? Essa é a minha aposta.
mais duas de R$600. Isso porque, se o governo quiser diminuir o valor, pessoal, até o mês que vem não vai dar tempo de passar o projeto de lei para diminuir para R$200 e pelo andar da carruagem o Congresso Nacional também não vai concordar com R$200. Então aí o Bolsonaro vai de novo dar a canetada prorrogando em mais duas parcelas de R$600. Isso é o que eu penso, tá? E o que você precisa entender, gente, é que se isso acontecer, o auxílio emergencial vai ser prorrogado em mais duas parcelas. E, de novo, se caso ainda não der tempo do Renda Brasil ser implementado, não caminhar essa questão da reforma tributária, por exemplo, aí sim podemos ter mais duas parcelas depois. Por quê? Para cada parcela tem um custo de 50 bilhões de reais e é isso que o governo afirma e reafirma várias vezes. E, inclusive, o Paulo Guedes, agora eu vou deixar o vídeo para vocês aqui do Paulo Guedes, ele disse, pessoal, que a ideia é que seja implementado a Renda Brasil, mas que ainda está em estudo essa questão do auxílio emergencial, que ainda está sendo pago, mas que possivelmente teremos mais 1 ou 2 meses de dificuldade. Ou seja, o governo já aponta uma real possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial. A princípio, por mais 1 ou 2 meses. Ok? É claro que isso não vai impedir uma nova prorrogação depois, mas temos que ficar atentos e passar a informação real para vocês. Pode ser que se passar um projeto de lei prorrogando até dezembro, aí vai prorrogar de uma vez, ok? Se for um projeto de lei, de uma vez já prorroga até o dia 31 de dezembro. Mas se for por decreto, se for o presidente Jair Bolsonaro assinando, eu acho muito difícil ele prorrogar por mais 4 parcelas de uma vez, sobretudo no valor de R$600, beleza? Vou deixar o vídeo com vocês aí do ministro da Economia, Paulo Guedes, trazendo mais detalhes a respeito da prorrogação do auxílio emergencial, falando um pouco sobre a questão tributária. É importante que você tenha esse conhecimento. Um forte abraço, assista o vídeo aí até o final. Enquanto países avançados, como os Estados Unidos, demitiram mais de 30 milhões de pessoas no mercado formal de trabalho, o Brasil, que tinha 33 milhões de pessoas em regime de CLT, preservou 11 milhões de empregos. Perdeu 900 mil em abril, perdeu 300 mil em maio, perdeu 10 mil em junho e praticamente acabou o impacto inicial, pelo menos, sobre o desemprego. Nós preservamos 11 milhões de empregos formais e, ao mesmo tempo, lançamos uma camada de proteção social para 38 milhões de invisíveis, entre desassistidos, possivelmente 6, 7, 8 milhões, as contas ainda estão sendo feitas, e outros 30 milhões de trabalhadores informais, excluídos do mercado de trabalho, exatamente por excesso de encargos trabalhistas, falta de flexibilidade no nosso mercado de trabalho. Esses problemas ainda estão conosco. Ainda estamos redigindo as medidas finais desse período de auxílio emergencial. Medidas de crédito que foram anunciadas na semana passada, com o dinheiro finalmente chegando na ponta. E, de outro lado, a reformulação do auxílio emergencial, que nós vamos estudar também juntos com o Congresso, dentro de um contexto que estamos ainda ensaiando sobre o Código de Renda Brasil. Essa é uma construção que teremos que fazer juntos, exatamente porque a pandemia revelou algo que nós suspeitávamos há muito tempo, que de 106 milhões de brasileiros de população economicamente ativa, 50 milhões estão fora da força de trabalho formal. São 12 milhões de desempregados pelos números do IBGE, mais 38 milhões de invisíveis. Então, são 50 milhões de brasileiros sem a perspectiva do emprego formal. Isso vai exigir de nós reformas importantes também. Bom, dentro dessa floresta, voltamos agora, ainda sem terminarmos o esforço emergencial, porque ainda há 1, 2 meses pela frente de dificuldades, pelo menos.
Mas já estamos voltando. E, nesse sentido, de novo, eu reforço que o Congresso brasileiro está surpreendendo o mundo. No ano passado, fizemos juntos uma reforma da Previdência que países avançados não conseguiram fazer. E nós demonstramos maturidade, serenidade, capacidade de trabalho e fizemos as reformas. E esse ano, da mesma forma, enquanto estávamos enfrentando a pandemia, votamos, os senhores, na verdade, votaram por meios virtuais, aprofundando as reformas. Saneamento, agora, logo à frente, gás natural, abrindo os horizontes, destravando os investimentos para frente. E agora, retomando os trabalhos com essa comissão mista sobre a reforma tributária. Então, o nosso primeiro passo, e eu digo dentro do que foi combinado com os líderes e com o presidente da Câmara, o presidente do Congresso, do Senado, o presidente Davi Alcolumbre, nós retomamos a reforma com o espírito, dentro do combinado, completamente construtivo. Em vez de mandarmos uma PEC que pudesse colidir com duas outras PECs que já estão no Congresso, a PEC do deputado Baleia Rossi, de um lado, que aborda os impostos sobre consumo, de outro lado, a PEC que está no Senado, do ex-deputado Rauli, que aborda outros impostos sobre consumo, impostos indiretos, imposto de renda, ela é mais ampla. Nós vamos mandando, então, as nossas propostas para que sejam analisadas pela comissão mista e sejam, então, ou modificadas, ou melhoradas, ou encaixadas pela comissão mista, tendo também, por comparação, o que já está na Câmara de Deputados e no Senado. O nosso primeiro movimento, então, o nosso primeiro passo nessa direção é exatamente o primeiro grande imposto sobre consumo, que é um tormento, é parte do manicômio tributário brasileiro. Para os senhores terem uma ideia, só a extinção do PIS/COFINS extingue 100 regimes especiais, que tornam absolutamente inóspito o ambiente empresarial brasileiro. Dentro dessa floresta, voltamos agora, ainda sem terminarmos o esforço emergencial, porque ainda há 1, 2 meses pela frente de dificuldades, pelo menos. Voltamos agora, ainda sem terminarmos o esforço emergencial, porque ainda há 1, 2 meses pela frente de dificuldades, pelo menos.